25 anos da atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre os temas mais sensíveis da Constituição. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina Field Project, sob a supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixem de nos seguir no Instagram, Constituição em Debate. Bem-vindos ao 6º episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Luiz Felipe, aluno do 3º da FGV Direito Rio e serei o mediador do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre a tecnologia e a Constituição. Desde 1988, muitas inovações tecnológicas vieram ao mundo e a Constituição reagiu de forma diversa a essas inovações. A Constituição Federal está pronta para as novas inovações que virão? Para nosso encontro, temos 2 convidados. Natália Couto é doutoranda e mestre em Direito da Regulação na FGV, pesquisadora assistente do Centro de Tecnologia e Sociedade, com foco em regulação de plataformas digitais e desinformação. Bruno Miranda também é doutorando e mestre em Direito na FGV, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente atua como procurador do Estado do Rio de Janeiro. Para iniciarmos as perguntas, queria fazer uma pergunta para a Natália. Natália, ultimamente, a tecnologia e a Constituição possuem uma relação simbiótica. Ao passo que a Constituição resguarda e promove a tecnologia movimenta as novas discussões constitucionais. Como é possível definir os impactos da tecnologia em uma Constituição e da Constituição na tecnologia? Oi, Felipe, tudo bem? Boa tarde, primeiramente a todos, né? Oi, Bruno, tudo bom? Eu queria primeiro agradecer o convite, né, da participação aqui para o Matheus, para vocês, para toda a turma. Um excelente trabalho que vocês estão fazendo. Acho um tema muito pertinente, né, a gente estudar aí os impactos da tecnologia na Constituição, de como é que isso está se desenvolvendo, como é que a sociedade, né, tá tratando sobre o tema, e é um excelente ponto para a gente poder refletir. E quando você me fala os impactos da tecnologia na Constituição, né, e a questão da Constituição com a tecnologia, a gente tem que entender o que é tecnologia, né? A evolução tecnológica, ela sempre esteve presente na vida do homem. Desde os tempos da máquina a vapor, tiveram diversas revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e aí na quarta revolução industrial, a gente chega falando sobre uma revolução digital, né, onde você começa a implementar tecnologias digitais na sociedade. E o que é essa tecnologia? A Patrícia Batista e a Clara Keller, né, até um excelente artigo, e eu já fico aqui como recomendação, que o título é Por que, Como e Quando Regular as Novas Tecnologias. Ela começa explicando que a tecnologia ela é um processo ela é um processo que é capaz de modificar uma realidade física ou virtual. Então, nesse sentido, a palavra tecnologia, a gente pode entender ela num sentido muito amplo. Então, a gente tem tecnologia da informação, tecnologia da segurança, tecnologia alimentar, então diversos tipos de tecnologia. Quando a gente fala em internet, a internet ela é mais um tipo de tecnologia, assim como a inteligência artificial, as plataformas, né? E a partir dos anos 90, onde a gente começa a ter a comercialização da internet, a gente começa a ter cada vez mais inovação, e essas inovações vão impactar diretamente nas dinâmicas sociais, né? E por consequência, e óbvio, elas também vão impactar nas normas constitucionais. E, por exemplo, a gente tem exemplos desse impacto da tecnologia na sociedade, nas dinâmicas sociais. O aceleramento da globalização, o aumento da produtividade das empresas e da inovação, a transformação dos meios de comunicação. A digitalização, ela também permite que as empresas tornem mais eficientes aí os seus processos produtivos. E aí, por exemplo, a gente tem o uso da inteligência artificial nas indústrias, a gente tem o uso da inteligência artificial, por exemplo, na agricultura. A gente tem hoje aí como é que são feitos, né, esses processos, né? Eles são ligados a servidores, onde a gente tem uma coleta de dados, e aí esses servidores conseguem ajudar com informações do clima, temperatura, tudo a tornar mais produtivo aquela determinada atividade. E aí um ponto muito importante, a gente chega
até mais próxima à minha realidade, que é a questão das redes sociais, é a modificação desses modelos de negócios, né, como são feitos atualmente, e tudo a gente passa a ter a utilização de uma plataforma para endereçar uma determinada atividade. No setor de saúde, a gente tem as health techs. No setor de economia, a gente tem as fintechs. As redes sociais que reformulam aí o mercado de notícias, a forma como nós vamos consumir essas notícias. Então, todos esses exemplos, além de outros, eles representam uma mudança de paradigma na forma como nós vamos produzir, na forma como nós vamos consumir, financiar e aprendemos. E essa alteração, né, na sociedade, na economia, ela vai mudar radicalmente aí os equilíbrios de oferta e demanda, confundindo, né, proprietários com usuários, produtores e consumidores, trabalhadores e contratantes, e aí também as esferas públicas e privadas, por exemplo, as redes sociais, né, é uma entidade privada, mas eu estou usando um espaço público. Esses conceitos começam a ficar mais confusos, né, mais opacos, e a gente precisa repensar alguns conceitos ou algumas interpretações. E aí todas essas dinâmicas, né, sociais, elas acabam impactando nas normas constitucionais. E uma segunda vertente, né, que você perguntou, a relação tanto da tecnologia, né, para a Constituição, como o reflexo das normas constitucionais na tecnologia. E aí eu acho que esse reflexo também ele é uma via de mão dupla, né, porque as normas constitucionais elas também têm que interpretar e orientar o uso das tecnologias, né? Ele tem que ser feito a partir de valores constitucionais. E sem me estender muito, né, para já passar também a palavra para o Bruno, eu queria dar um exemplo das redes sociais, né? Por que é importante a gente tentar fazer essa releitura do uso dessas tecnologias a partir desse exemplo? Como é que as redes sociais elas funcionam hoje, né? Elas são um modelo de negócios em que ele é um modelo muito rentável, mas que funciona a partir da vigilância dos dados pessoais das pessoas, né? Eles funcionam basicamente através de duas principais fases. Eu vou alcançar uma massa crítica de usuários com a coleta desses dados, e uma segunda fase ela vai vir explorar e monetizar esses dados que foram adquiridos, por exemplo, através da venda de publicidade, comercialização de produtos, venda de perfis, e aí outras atividades que possam ser endereçadas pela plataforma. Então, quanto mais tempo as pessoas permanecem naquele ambiente virtual, mais dados eles vão sendo coletados para posteriormente eles serem processados, agregados, para poder identificar os padrões das pessoas e passar a analisar e fazer previsões de comportamento sobre elas. Então, aí você já observa que a gente tem um envolvimento de questões de direito da privacidade, questão de proteção de dados, autodeterminação informativa, dignidade da pessoa humana. Então, uma série de direitos que passam a ser afetados, né, pela atividade das plataformas, passam a ser afetados aí pela atividade das redes sociais, e isso implica aí numa reflexão aí se a gente vai conseguir prevalecer esses direitos fundamentais nessas relações, por serem relações privadas, e aí, de repente, o Bruno pode pegar um gancho, explorar um pouco mais as questões do que se fala na literatura sobre o constitucionalismo digital e outras vertentes, né, que vão ser produzidas, algumas reflexões para a gente poder adequar mais a tecnologia à proteção dos direitos humanos, à proteção dos direitos fundamentais. Perfeito, Natália. Deseja Muito complementar obrigado. alguma coisa? Então, muitíssimo obrigado. Mais uma, queria, né, iniciar agradecendo o convite, agradecendo a todos da FGV, agradecendo a Natália pela excelente exposição, que enquadrou muito bem a questão. Realmente são várias as dinâmicas e, sobretudo, é recíproca essa interação entre tecnologia e direito e, naturalmente, entre tecnologia e Constituição e direito constitucional. Se a gente fosse tentar destilar toda essa excelente exposição da Natália, seria possível segregar em 4 dimensões maximamente diferenciadas. Vamos colocar aqui essa interação entre tecnologia e Constituição. É possível falar, por exemplo, em equivalência entre tecnologia e Constituição, em uma relação também de instrumentalidade entre tecnologia e Constituição, em uma relação de incentivo e uma relação de normatização. Vou tratar brevemente do que seriam essas 4 dimensões dessa interação, muitas das vezes virtuosa, entre tecnologia e constituições. O que seria equivalência?
talvez a gente não possa perder de mira um elemento inicial, é que, em alguma dimensão, as constituições são elas mesmas uma tecnologia, né? Parece antiquado falar em Constituição como tecnologia, e se a gente considerar, sobretudo, o marco do constitucionalismo moderno, ele já está entre nós aí há quase 300 anos, mas a gente não pode perder de mira que a Constituição é, em certo sentido, uma tecnologia social, uma espécie de protocolo de confiança normativamente costurado, né, que visou separar poderes no contexto de uma determinada comunidade política e se valer dessa técnica normativa e jurídica muito específica, que é a técnica dos direitos fundamentais. Então, em uma primeira dimensão, Constituição é ela mesma uma tecnologia antiga, é verdade, mas que está cada vez mais sendo reformulada. E, além desse primeiro elemento, que pode se dizer até um pouco contraintuitivo, é possível apontar uma segunda relação, que é uma relação de instrumentalidade, né? Em que sentido a gente é possível cogitar de uma interação, de uma relação, tecnologia e construção do ponto de vista instrumental? Aqui, se trata de perceber que, muitas vezes, a tecnologia ela é uma estratégia regulatória, ou seja, ela é uma ferramenta utilizada em favor das próprias constituições do direito constitucional, ou numa dimensão recíproca, né, no caminho inverso, muitas vezes a tecnologia ela vai se valer de estratégias constitucionais. Para tentar ilustrar, para não ficar algo muito abstrato. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei na graduação, e já faz algum tempo, a gente ainda consumia material, as constituições, a gente pedia, enviava um e-mail para um senador da República para ele enviar para nós uma cópia da Constituição. Esse pode parecer um exemplo muito rudimentar, mas de como a tecnologia foi útil para o direito constitucional, ou seja, a gente passou por um processo de digitalização, de informatização, por um processo de transmissão, né, em diversas plataformas e redes sociais de julgamentos ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Pode parecer algo muito básico, muito rudimentar, mas isso tem uma valia para a própria Constituição, para o direito constitucional, porque, por força desse incremento dos mecanismos de acesso proporcionados pela tecnologia, o discurso, a narrativa constitucional passa a ser acessível a todos. A tecnologia, em alguma medida, foi um mecanismo que permitiu que a Constituição fosse mais acessível a todos os cidadãos, primeiro ao nível do acesso ao seu conteúdo, segundo ao nível da sua participação. Então, em alguma medida, existe uma relação de instrumentalidade entre Constituição e tecnologia. Uma segunda dimensão dessa interação que é cada vez mais evidente, uma relação de incentivo, ou seja, a Constituição e as normas constitucionais podem ser utilizados como instrumentos de incentivo para o desenvolvimento e para o aprimoramento tecnológico. No nível mais básico, o tão só fato de uma Constituição assegurar direitos de propriedade, liberdades fundamentais e, mais do que isso, desenhar instituições voltadas e vocacionadas à defesa dos direitos, também é um mecanismo de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Mais do que isso, especificamente pensando no nosso caso brasileiro, a Constituição brasileira, artigo 213, por exemplo, prevê a criação de instituições e, mais do que isso, o desenvolvimento de políticas públicas estatais voltadas ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, existe mais de uma tutela constitucional à tecnologia, na verdade, um esforço constitucional de implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento tecnológico. Então, essa é uma terceira dimensão, a dimensão de incentivo. E a quarta dimensão, que interessa especificamente, né, e de modo muito agudo a nós, até em razão desse importante elemento destacado pela professora Natália, do chamado constitucionalismo digital, é a dimensão de normatização. Ou seja, a Constituição, ela, em alguma medida, ela vai normatizar tecnologias velhas e novas. A gente não pode perder de mira, por exemplo, que a Constituição brasileira contém uma série de dispositivos normativos envolvendo, por exemplo, a atuação legislativa no campo aeronáutico, espacial, de energia nuclear, de informática, telecomunicações, veja, todas elas tecnologias. E, mais recentemente, a Constituição, e não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, as constituições passam a avançar também sobre o tema das tecnologias digitais, né, das recentes tecnologias digitais. Um exemplo do dia, para também ficarmos no caso brasileiro, é a Emenda Constitucional 115, 2002, que acrescentou o artigo 5º da Constituição, o inciso 79, prevendo que o tratamento de dados pessoais é caracterizado como um direito fundamental, ou seja, uma clara resposta constitucional a desenvolvimentos tecnológicos recentes que foram, então, normatizados não ao nível constitucional normal, mas ao nível das normas constitucionais consagradoras de direitos fundamentais. E aqui a gente já entra, e eu prometo ser breve e bastante sucinto nesse tópico,
no aspecto do constitucionalismo digital. Veja, eu falava brevemente há pouco de normatização, de normas constitucionais começarem a avançar no terreno das tecnologias digitais para iniciar um processo, ainda que embrionário, ainda que pioneiro e ainda que em fase de experimentação, de veiculação de normas constitucionais, algumas normas fundamentais, para a disciplina e regulação dessas tecnologias. Daí porque, considerado esse fenômeno que, insisto, não é apenas um fenômeno nacional, tem se falado em um constitucionalismo digital. Aqui o ponto mais importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, para todos os ouvintes, é de que existem diversas acepções de constitucionalismo digital. Né? E aqui, já que a professora Natália recomendou um texto, que é um excelente texto de fato, eu vou recomendar outro, né, um artigo das professoras Jane Rey Gonçalves e também a Clara Keller, né, apareceu aqui mais uma vez, é esperado que isso tivesse acontecido, mas um excelente artigo publicado recentemente intitulado Constitucionalismo Digital, Contradições de um Conceito Impreciso, em que as professoras Jane e Clara vão justamente avaliar essas diferentes acepções de constitucionalismo digital. Eu vou aqui destacar, de modo muito breve, pelo menos 5 dessas acepções. A primeira acepção, de alguma maneira, eu já toquei. É o tema da normatização constitucional de tecnologias digitais, ou seja, o que seria constitucionalismo digital na sua dimensão primeira e na dimensão de mais fácil aceitação, absorção e deglutição. Seria a constitucionalização de mais um departamento do direito. Assim como a gente fala em constitucionalização do direito ambiental, de constitucionalização tributária, de constitucionalização financeira, monetária, etc., constitucionalização regulatória, a gente fala aqui, portanto, em constitucionalismo digital, como um avanço dessa agenda normativa de constitucionalização sobre um departamento específico, que é o Departamento do Direito Digital e das Tecnologias Digitais. Ou seja, a Constituição avança suas falanges normativas sobre esse departamento do direito, público ou privado, isso pouco importa essa discriminação, mas visando a estabelecer alguns conteúdos mínimos que essas zonas de fronteira de desenvolvimento tecnológico vão precisar necessariamente observar. Então, essa é a primeira acepção. Num segundo sentido, que é muito próximo a esse, fala-se em constitucionalismo digital como a destilação desses conteúdos em termos de princípios, ou seja, quais seriam os princípios, as molas mestras que esse sistema regulatório das tecnologias digitais precisaria observar. Ou seja, a gente está falando basicamente de princípios, muitas das vezes constitucionais, mas não necessariamente constitucionais. Mas quais seriam os princípios, as normas centrais de caráter jurídico e de eficácia jurídica que todos os agentes econômicos e governamentais participantes desses mercados digitais precisariam observar? Então, essa é a segunda acepção. Numa terceira acepção, fala-se em constitucionalismo digital como aquelas leis fundamentais, e não necessariamente leis constitucionais, tá bom? Pode ser atos de natureza infraconstitucional, leis ordinárias aprovadas pelo Congresso, ou até grandes marcos regulatórios veiculados por meio de agentes reguladores, mas leis de uma importância tal e de uma implicação prática regulatória tal que elas assumem um caráter quase que constitucional no âmbito daquele mercado que está sendo regulado. E para dar um exemplo de muito fácil absorção, Marco Civil da Internet. Note-se, trata-se de uma lei ordinária, não se trata de uma norma de estatura constitucional, mas não é uma norma qualquer no sistema. No Marco Civil da Internet estão definidos ali o travejamento básico, as normas centrais, a arquitetura básica que vai informar a regulação estatal, no caso brasileira, sobre aquele setor. Então, falar em constitucionalismo digital nessa acepção é falar das normas fundamentais daquele sistema, ainda que não tenham sido vinculadas por meio de um ato legislativo dotado de hierarquia constitucional. Tudo bem, essa é a terceira acepção. Vamos à quarta acepção. Talvez seja a acepção mais, digamos assim, mais sensível no presente momento. É sobre isso que quase todo mundo está falando. Qual é essa acepção? Fala-se em constitucionalismo digital no sentido de que a dinâmica das tecnologias digitais modernas implica uma espécie de constitucionalismo multinível, uma espécie de pluralismo constitucional, na medida que muitas das plataformas e redes sociais, no que disciplinam seus termos de uso, por exemplo, elas estão assumindo funções protoconstitucionais, funções quase constitucionais. Na hora que uma rede social como Facebook, como Twitter, como Instagram, prevê uma série de obrigações, deveres, sanções, punições para os seus usuários, para todos os partícipes daquela rede social, de alguma maneira ela está constitucionalizando a semelhança, a símile do que os Estados nacionais fazem. Insisto que esse é um uso extremamente polêmico,
E aqui onde existe a verdadeira grita doutrinária, vamos dizer assim, na literatura, uma grande disputa se esse é um uso válido ou não do acepção constitucionalismo. Muitos, né, doutrinadores de direito constitucional vão dizer que isso está exacerbando e, na verdade, está erodindo a categoria do constitucionalismo, e outros vão dizer que não, que essa, no final das contas, é a constatação de um fato. O constitucionalismo, no século XXI, ele tem uma dimensão, ele tem uma representação, ele tem uma eficácia diferente daquele constitucionalismo liberal dos séculos XVIII, XIX e seguintes, e assume uma nova roupagem diante dessa tecnologia absolutamente, dessas tecnologias, né, no plural, absolutamente disruptivas que a gente vem experimentando. Finalmente, para encerrar, é preciso destacar uma quinta acepção de constitucionalismo digital. Nessa quinta e última acepção que eu queria destacar com vocês, falar em constitucionalismo digital é falar em jurisdição constitucional digital, ou seja, é falar do papel das cortes constitucionais na densificação de normas constitucionais, na imposição de limites, direitos e deveres a todos os usuários e partícipes daquele microsistema, desse novo ecossistema digital que vai sendo forjado. Tradicionalmente, no marco do constitucionalismo moderno, as cortes constitucionais sempre tiveram e passaram a ter papel cada vez maior, sobretudo a partir do século XX, e é natural de esperar que, no âmbito da normatização constitucional das redes sociais, plataformas digitais, tecnologias digitais de maneira geral, as constitucionais vão ter também esse papel de proeminência. E aqui, portanto, falar em constitucionalismo digital é falar da jurisdição constitucional sobre esses temas. Um tema, com certeza, da agenda do dia, que tem cada vez ganhando maior destaque, não apenas no Brasil, em face das funções e das decisões que o Supremo Tribunal Federal tem adotado, mas também nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, assim, no resumo, é preciso ter essa concepção em mente de que quando as pessoas estão empregando a voz, a expressão constitucionalismo digital, não necessariamente elas estão se referindo à mesma coisa, não necessariamente o referente é o mesmo. É possível identificar diferente, o espectro de usos da expressão constitucionalismo digital é plural, mas pelo menos essas 5 categorias aqui indicadas podem ser divisadas. Bom, excelente. Bruno, você falou que você pediu na sua época de graduação a sua Constituição para o seu senador, falar que eu também pedi a minha para o senador do Rio de Janeiro, e chegou. Foi bem legal quando chegou, eu não estava esperando que ia chegar. Eu fiquei esperando também ansiosamente para chegar, e aqui eu posso recordar até de uma situação um pouco mais antigamente ainda, o acesso à jurisprudência, não só à Constituição, era dificílimo. Então, o acesso ao banco de jurisprudência, né, era através das revistas, dos ementários jurisprudenciais, ou seja, uma situação muito difícil. E, insisto, no mínimo, as tecnologias digitais oportunizaram acesso às informações, aos textos constitucionais, aos ementários de jurisprudência de modo mais fácil. Mas, de fato, é possível a gente recordar desse momento até com algum saudosismo. Sim. Passando aqui para a segunda pergunta, ultimamente, a inteligência artificial ela é capaz de alterar as relações sociais por meio de ferramentas avançadas, como o ChatGPT, o Machine Learning, o Big Data. Atualmente, já se discute como ela é capaz de influenciar na criação e na interpretação de normas jurídicas. Queria perguntar para o Bruno como a inteligência artificial deve ser encarada pela Constituição. Natália, você quer começar? Posso começar. E aí o que ficar faltando aí, o Bruno complementa. Então, quando a gente fala assim, inteligência artificial, a gente tem que também, assim como a tecnologia, né, que eu propus essa reflexão sobre o que é a tecnologia, eu também proponho essa mesma reflexão aqui, né? O que é a inteligência artificial? E aí a gente tem que refletir o que são os algoritmos, né? Um algoritmo, de forma simples, ele é qualquer coisa que o computador ele faz, ele executa. Então, ele compreende tudo, incluindo desde tarefas simples, como, por exemplo, quando você vai alterar a fonte, você está digitando um texto, você vai alterar essa fonte, você vai alterar o filtro lá da sua foto no Photoshop, até a construção de um software mais elaborado. Então, tudo isso você faz através do uso de algoritmos. Então, eles usam dados, né, precisos que vão ser processados e vão seguir aí um passo a passo para ser definido, para se chegar a uma solução de um determinado problema. Então, dando um exemplo aí bem fácil para a gente entender, é como se a gente pegasse uma receita, né,
de uma determinada comida. Como eu não sou muito boa em cozinhar, eu vou falar aqui a receita para fritar um ovo, né? A gente tem um problema, eu quero comer um ovo frito. Como é que eu vou fazer para eu ter essa solução, né? Para eu resolver esse problema? Então, eu vou pegar lá todos os ingredientes que são necessários para fazer o meu ovo, a manteiga, a frigideira, e aí essa manipulação desses ingredientes é justamente, né, e aí vamos fazer uma analogia entre ingredientes como sendo os dados, é todo esse passo a passo que o algoritmo está fazendo para te construir a solução de um determinado, toda essa sequência lógica. Coloca a manteiga na frigideira, pega um ovo, coloca, deixa o fogo no ponto X, se você quer o ovo mais bem passado ou mais mal passado. Então, tudo isso é aquela sequência lógica que foi pré-determinada pelo programador para que pudesse sido alcançar um determinado resultado e aí resolver um problema que foi determinado pelo humano. E a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma espécie de algoritmo, ela fica nesse guarda-chuva dos algoritmos. Então, e no nosso dia a dia, a gente tem cada vez mais aí a utilização de sistemas inteligentes. A gente sai na rua, a gente está repleto de exemplos. A gente, ao pegar um carro, a gente não usa mais o táxi, né? Falando em saudosismo, eu sou da época em que a gente ligava para uma radiotáxi para chamar o táxi. Hoje em dia você não faz mais isso, você pega o seu aplicativo ou você tem lá o Táxi Rio, ou você chama o Uber e você se locomove. Hoje em dia você não vai mais namorar, você não vai mais num bar, você vai num aplicativo de relacionamento para conhecer uma determinada pessoa. Então as relações sociais, né, elas estão mudando. E a gente, sem saber, a gente está aí rodeado de sistemas inteligentes para dirigir essas atividades, né? Por exemplo, cidades inteligentes também, a gente tem aí o uso de câmeras de vigilância, a gente tem a automação de alguns veículos, todos são exemplos de uso de inteligência artificial. E a construção desses sistemas inteligentes e o uso deles pela sociedade também é um tema que precisa ser refletido, porque não são só de benefícios, né, que traz a inteligência artificial. A gente tem riscos importantes que têm que ser endereçados e refletidos aí ou pela Constituição ou pela regulação, né? E esses riscos, por exemplo, são os vieses, né? Casos de discriminação, de questões ligadas à etnia, orientação sexual, ao gênero, opinião política, raça, religião, são todas questões muito delicadas e precisam ser refletidas quando se está desenvolvendo uma determinada solução tecnológica, né? Um exemplo aí bem claro, e aí eu esse semestre eu estou dando uma disciplina na graduação, regulação de redes sociais, e nós até fizemos o teste em sala de aula, né? Nós digitamos lá no sistema de buscador do Google, cabelo bonito. E o que apareceu foi cabelos lisos e loiros, né? Então, que tipo de dados foram treinados esses algoritmos para excluir os cabelos encaracolados, os cabelos crespos, né? E toda a diversidade que a gente tem. E se a gente fez ainda o teste contrário, jogamos cabelo feio, apareceram cabelos encaracolados e crespos. Então, assim, o quanto que esses sistemas, eles trazem benefícios para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles também trazem riscos, né, sistêmicos de você ter aí uma ampliação de um racismo que já é estruturado na nossa sociedade. Outro exemplo também muito comum essas plataformas, esses sistemas que ajudam a selecionar currículos. Teve a notícia, e agora eu não vou falar o nome, porque eu não lembro exatamente o nome do sistema, mas ele priorizava a eleição de currículos masculinos no lugar de currículos femininos, né? Os salários mais altos eram priorizados para os homens em detrimento das mulheres. Então, por quê, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da inteligência artificial nas nossas atividades. O que é importante a gente perceber não é excluir o uso da inteligência artificial, mas fazer com que esse uso seja feito de forma responsável, né? Os algoritmos, eles são baseados em uma etapa de treinamento e uma etapa de teste de validação, exceto aí nos cenários em que a gente tem algoritmos com aprendizado que não são supervisionados, mas aí são técnicas mais avançadas. Mas a maioria deles você tem essas duas etapas.
E qual é a ideia por trás disso? Você tem um programador, você tem uma pessoa que alimenta com um conjunto de dados que forma essa base para você identificar aqueles padrões. Então, é importante que você ofereça princípios éticos, é importante que você regule a forma como esses sistemas vão ser processados, para que a gente não tenha aí a disseminação de vieses, né, pela sociedade, que você tenha direitos fundamentais que sejam feridos. E aí a gente, mais uma vez, aqui eu trazendo o exemplo, né, para a minha área, que é a parte de moderação de conteúdos, né, pelas redes sociais, o que a moderação de conteúdo, ela é um sistema automatizado, ela é uma governança algorítmica, né? Ela que vai lidar com aquelas interações sociais que estão ocorrendo de forma pública nesses espaços online. Então, qual é o papel que ela desempenha? É a manutenção da ordem e civilidade daqueles debates. É por meio da moderação de conteúdo que as plataformas controlam o fluxo de informação. E aí, desde como exemplo, você tem os sistemas de recomendação, são sistemas de inteligência artificial, né? Removendo aquelas postagens, recomendando conteúdos, valorizando, estimulando a participação dos usuários, ou até mesmo quando você tem um certo conteúdo que é postado e aquele conteúdo excluído. Tudo é feito através de forma automatizada. É claro que a gente tem a moderação humana também, mas ela é feita num segundo momento. Na linha de frente, quando as plataformas moderam, né, os seus conteúdos, até pelo volume de informações, né, que são colocadas ali, é uma moderação automatizada, né? São sistemas, são algoritmos que vão dizer o que você pode e o que você não pode ler, o que você vai e o que você não vai consumir. E aí essa utilização desse sistema, ela vai gerar vários problemas, né? Que é o que a literatura aí tem estudado, né? Primeiro, porque você tem uma falta de clareza sobre as regras que regem esse comportamento, né? Porque as plataformas, quando elas usam esses sistemas, né? A gente só bota lá o eu concordo, né? Mas tem lá os termos de uso. Esses termos de uso, eles falam quais dados são coletados, como é que funcionam os remédios, né, que são aplicados no caso de moderação de conteúdo, qual conteúdo é proibido e qual conteúdo é permitido naquela rede social, mas essas regras, elas não são muito claras, então você tem aí uma falta de clareza, né? Mas tem problemas de inconsistência, de escalabilidade, justificação dessas decisões tomadas. Por exemplo, a gente tem muito isso no contexto em países que não são da língua inglesa, porque a moderação de conteúdo, essa base de treinamento dos algoritmos, são feitos com base na língua em que as empresas são formuladas, né, que são lá dos Estados Unidos. Então, quando você passa para um outro país, você tem aí um ajuste cultural que é deficiente, né? Ele não é feito da forma correta. E fora, sem contar, um problema também que as pessoas não prestam muita atenção, mas a forma como essas plataformas contratam esses moderadores humanos, né? A que condições eles ficam? E os direitos sociais daquelas pessoas, né? Elas passam o dia inteiro ali vendo um conteúdo altamente nocivo, né? E isso é muito pouco debatido, né? Pela sociedade, assim, em geral, até o próprio PL mesmo fala em regulação de plataformas, mas ele não fala, ele não toca nesse ponto. E aí a própria questão da legitimidade das plataformas, né? Porque você está moderando, e aí pegando um pouco do que o Bruno falou, você tem as plataformas desenvolvendo questões de um Estado, né? Você tem funções quase legislativas, quase executivas e quase judiciais, quando elas concentram ali a atividade da moderação de conteúdo, mas elas são pessoas privadas que estão dizendo o que você pode ou o que você não pode fazer, e você afeta, né, os direitos humanos. E aí você liga todo esse problema dos algoritmos, da inteligência artificial, você liga essa questão do respeito aos direitos fundamentais, é o que o Bruno colocou aí, do constitucionalismo digital. Você tem alguma coisa para completar, Bruno? Quer completar com alguma coisa? É difícil completar, Nath, porque você varreu o arco inteiro dos problemas. Novamente, eu vou tentar mais fazer uma destilação do que propriamente uma complementação. Você foi muito feliz realmente na abordagem, destacando o seguinte, e eu colocaria, né, nas minhas palavras de modo um pouco mais informal, o seguinte: a verdade é que a onda da inteligência artificial acabou de quebrar e a gente está no meio da espuma ainda, né? Então, não existe efetivamente clareza acerca de que caminhos regulatórios devem ser seguidos.
ainda mais que caminhos regulatórios ao nível das fontes constitucionais. A gente não pode perder de vista que a Constituição é esse transatlântico de manobra muito mais lenta do que certos subsistemas regulatórios. Ainda assim, é possível apontar que, em alguma medida, a Constituição terá algo a dizer sobre o fenômeno. E, mais uma vez, a Natália foi certeira no ponto. Porque o principal ponto de contato e também de atrito e de tensão entre a tecnologia da inteligência artificial e o direito constitucional é seguramente o tema dos direitos fundamentais. Ou seja, a interação e a regulação constitucional dessa nova tecnologia, da inteligência artificial, vai passar necessariamente pelo tópico e o problema e pela linguagem dos direitos fundamentais. A grande questão será como enquadrar adequadamente, como encaminhar o problema dos direitos fundamentais, velhos direitos fundamentais e novos direitos fundamentais, vis-à-vis as tecnologias de inteligência artificial. E aí, dentro desse cenário, o que parcela importante da literatura tem apontado? Que existe aqui tanto uma questão de método como uma questão de estratégia. Tanto essa questão de método como a questão de estratégia se aplicam elas, na verdade, ambas, a todos os problemas regulatórios. Mas, no campo especificamente constitucional, como é que ela se materializa? Primeira questão do método. Existem 2 métodos regulatórios, inclusive constitucionais, para a disciplina do tempo. Qual é o primeiro método? É se a regulação e a constitucionalização vai se dar ao nível das condutas ou, segundo método, ao nível das estruturas. Em matéria, portanto, de regulação, vamos chamar assim, de regulação constitucional da inteligência artificial, as opções constitucionais do constituinte derivado, em especial as opções constitucionais, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e das constitucionais, vão atacar, sobretudo, os problemas de conteúdo das inteligências artificiais, da tecnologia de inteligência artificial ou o problema das estruturas. A gente não pode afiançar isso porque, insisto, a gente ainda está no meio desse processo, na verdade, nem no meio, no início desse processo de desenvolvimento institucional. Mas talvez seja possível apontar que, preferencialmente, há uma preferência pelo mecanismo de regulação, inclusive regulação constitucional de estruturas. Regular conteúdos em mercados e tecnologias extremamente complexas, como a inteligência artificial, é um tema extremamente sensível. Então, esse é o primeiro ponto, a questão do método. Se a regulação constitucional, as normas constitucionais vão visar, sobretudo, aos conteúdos ou se vão visar as estruturas. Uma segunda dimensão da questão é qual será a estratégia adotada. Aqui eu recomendo um excelente texto, né? Ainda vai ser publicado, se eu não estou enganado, do professor Leandro Molhano, que ele avalia as diferentes... Ele tenta traçar o que seria uma tipologia das estratégias regulatórias para a inteligência artificial. Destaco que a ênfase do professor Leandro são estratégias regulatórias de modo geral, e ele não está pensando no problema específico da Constituição e das normas constitucionais, mas, adaptando o que pode ser adaptado, a gente pode trazer esse raciocínio tipológico dele também para as interações entre Constituição e inteligência artificial. E o que vai dizer o professor Leandro, ele divide em 4 categorias, em 4 estratégias principais regulatórias, essa dinâmica normativa do direito em face das tecnologias de inteligência artificial. E o mesmo, a meu sentir, pode ser dito da Constituição em face da inteligência artificial. Ele fala em algumas estratégias que ele assume de precaução, outras de flexibilidade, uma terceira de antecipação e uma quarta de rigidez. O que seria uma estratégia rígida? Estratégia rígida seja o constituinte, seja os tribunais constitucionais, seja os intérpretes da Constituição, adotarem uma visão de uma garantia de direitos fundamentais muito rígida e empregando exemplos de tecnologias passadas, ou seja, aplicar os mesmos racionais e as mesmas cartas de direitos fundamentais, as mesmas lógicas de direitos fundamentais que foram empregadas para interpretar outras tecnologias e trasladá-las para o âmbito da normatização da inteligência artificial. Ou seja, se valer de um corpo já estabilizado e fruto de experiências passadas de direitos fundamentais e aplicá-los de modo direto no campo da inteligência artificial. Essa seria uma estrutura rígida, porque ela avalia riscos passados e, olhando para o retrovisor, aplica essas mesmas lógicas, os mesmos direitos fundamentais que foram, de alguma maneira, aplicados sobre outras tecnologias. É possível, no outro sentido, falar numa postura de precaução, que talvez seja a estratégia que eu aposto que vai ser adotada, que é resguardar um determinado conteúdo mínimo de garantias de direitos fundamentais, mas diante da incerteza epistêmica
relacionada a essas tecnologias, adotar algum campo de flexibilidade, ou seja, vai haver um processo de construção paulatina da normatização, inclusive constitucional, dessas tecnologias, resguardando-se, porém, alguns conteúdos mínimos que são fruto de experiências pretéritas com outras tecnologias. Por outro lado, é possível falar numa estratégia de antecipação. O que seria uma estratégia de antecipação? Seria o regulador, inclusive o regulador constitucional, admitir critérios muito vagos e muito abertos quanto aos direitos fundamentais que estariam incidentes sobre essa nova tecnologia, mas ser extremamente cauteloso, extremamente conservador quanto aos riscos envolvidos e sempre examinar experiências pretéritas. Então, note, a Carta de Direitos, os direitos envolvidos, as posições jurídicas subjetivas estão em aberto, mas a postura do regulador, inclusive o regulador constitucional, seria de uma análise extremamente conservadora do ponto de vista de risco. Finalmente, uma postura que seria mais aberta seria uma postura de flexibilidade, em que o marco de direitos fundamentais incidentes sobre essa tecnologia e o nível de incerteza epistêmico envolvidos são máximos, ou seja, o legislador, inclusive o legislador constituinte e o legislador constitucional derivado, ele não vai se antecipar, né, aplicando o velho rol de direitos fundamentais a essa nova tecnologia, nem vai admitir ex ante que os riscos envolvidos nessa nova tecnologia já estão definidos e já estão satisfatoriamente previstos, ou seja, uma postura aberta, absolutamente dialógica, seja, um processo de construção em voo do que seria essa regulação constitucional das tecnologias artificiais. Insisto, essa é só uma tipologia muito aberta que eu estou tentando traduzir aqui para a nossa discussão, mas que, a meu ver, enquadra bem o conjunto de possibilidades dessa relação, que, insisto, ainda está por vir de se desenvolver entre Constituição e inteligência artificial. Bom, excelente ponderação de vocês sobre o tema. Com certeza, isso que você falou de ser feito em voo é realmente muita verdade. A gente está aprendendo agora como pode ser feita essas novas regulações. Passando aqui para a terceira pergunta. Recentemente, todo mundo vê nos jornais que as discussões legislativas estão muito em volta do conteúdo online, principalmente a questão do PL 2630, né, que chamam de PL das fake news. Desculpa, não é o PL das fake news, não. PL 2630. Esse PL busca regular a liberdade, a responsabilidade e a transparência na internet. Queria perguntar para a Natália como a Constituição pode tratar da regulação da liberdade no meio digital. PL 2630, ele é conhecido como PL das fake news, sim. Você está certo, você não... Ótimo, tá eu achei que eu tinha me confundido. Não confundiu, não, é isso mesmo. E aí, até pegando seu gancho, né, por que ele ficou conhecido como PL das fake news, né? Porque o problema que ele buscava endereçar era justamente essa questão da desinformação, né? Ele trouxe, né, ele ganhou fôlego no Congresso Nacional com a necessidade de enfrentar o problema da desinformação, que aí também ficou conhecida popularmente como fake news, e aí apelidou-se esse projeto como PL das fake news. E essa discussão, né, de frear essas informações falsas, elas ficaram muito evidentes sobre essa necessidade em razão de diversos escândalos que a gente teve. A gente começou lá nas eleições americanas, né, em 2016, mas a gente teve esse fenômeno repetido nas eleições presidenciais em 2018, que voltou a atrair a atenção dos usuários, né, das plataformas dos legisladores com as notícias falsas em relação a questões de vacinação, a questão da Covid, e aí tudo que a pergunta do momento era como é que a gente vai fazer para frear essas informações falsas, né? E aí passaram a surgir inúmeras propostas, né, apresentadas até de forma inapropriada, porque o foco era muito na questão, e até o Bruno tocou um pouco nesse assunto, em regulação de conteúdo, em regulação de estrutura, se focava no conteúdo, né? Quero regular o discurso, temos que regular o discurso. Focava-se em condutas individualizadas, e aí principalmente tentava-se criminalizar a conduta de desinformação, no ato de disseminar notícias falsas, e focava no usuário em si, e não nas estruturas coordenadas que estão voltadas para campanhas de desinformação.
veio o PL 2630 e aí ele tirou justamente esse foco, né, dessa questão da desinformação e passou a trazer uma roupagem totalmente diferente, justamente, e aí tinham vários, acho que tinham quase 50 PLs falando sobre desinformação em alguma espécie de abordagem. E o que foi à frente foi justamente esse projeto, porque ele tratava esse problema, endereçava esse problema de uma forma diferenciada. O que ele fazia? Ele entendia por mais adequado, né, entende por mais adequado que a regulação ela foque no procedimento da moderação de conteúdo exercida pelas plataformas, né? Foque na estrutura, conforme o Bruno falou, né, que é exercida nessa atividade. E a partir daí, sim, você vai tentar resolver essa questão não só da desinformação, mas como diversos outros problemas sistêmicos que o uso dessas plataformas causam, mas como, por exemplo, a disseminação de conteúdo de ódio, propagações que violam o direito das minorias, que violam questões ativistas, né? Você vai endereçar isso de uma forma mais adequada, focando na estrutura, como essas plataformas desempenham essas atividades para poder resolver esse problema. E é interessante a gente pontuar que a desinformação ela não vai ser solucionada por uma única atividade. É necessário o engajamento de várias partes. Eu preciso de várias ações. Por exemplo, eu preciso ter ajuda de empresas de fact-checking para poder checar a veracidade desses fatos. Eu preciso também investir em educação dos usuários, para que os usuários consigam ter mais um desenvolvimento crítico do que eles estão lendo e do que eles estão repassando. Eu preciso dar mais responsabilidade às plataformas quando elas quando elas violem alguns deveres de cuidado, e aí, como premissa, eu preciso estabelecer e falar quais são esses deveres de cuidado, né? Então, você precisa de uma gama de ações para você combater esse tipo de problema, né? Então, a gente não vai ter uma fórmula única que vai aplicar e vai resolver toda essa panaceia de coisas que estão acontecendo atualmente. E aí, com o desenvolvimento dessas discussões no Congresso Nacional, o PL ele se tornou muito mais abrangente do que a gente só falar em desinformação, mas passou a ser um projeto de lei que traz regras de responsabilidade e transparência na internet, e não a regulação do discurso em si. Se você passar o olho assim no projeto, eu acho que a gente pode dividir ele em 3 pontos principais, né? Porque ele passa a trazer mais direitos aos usuários, né? Por exemplo, hoje quando você tem uma postagem removida, um influencer, por exemplo, que usa as suas contas para atividade profissional mesmo ali, ele não sabe por que ele não sabe se a publicação dele foi reduzida a visibilidade, por que a conta dele foi removida. Então, é necessário que você informe aquele usuário o porquê, né, e explique com clareza o porquê que ele teve aquela moderação realizada no conteúdo dele. Ofereça a ele uma possibilidade de apelação, né? E a plataforma depois responda a ele, né? Então, você tem que ser esse processo aí de devido processo informacional, e o PL, ele tenta trazer isso, né? Trazer mais deveres de transparência às plataformas. E aí eu separei aqui a versão atual, e aí são várias versões, né, do PL, mas a última que eu tive acesso, ele traz deveres de transparência nos artigos 20 a 30, e aí ele traz a obrigação de publicar relatórios, e é importante que esses relatórios também não tragam simples informações quantitativas, mas façam referências também a informações qualitativas, para que a gente possa ter uma transparência significativa, né, a fim de responsabilizar, não ter a transparência como um fim em si mesma, mas como um meio para a gente poder responsabilizar essas plataformas. E o PL ele também estabelece alguns deveres de cuidado para essas plataformas. E um ponto muito importante, e esse ponto ele incorpora um pouco da legislação europeia, né, a Lei de Serviços Digitais, que já está em vigor. Ele fala que as plataformas elas têm que mapear os riscos sistêmicos das suas atividades. Então, a partir da identificação desses riscos, elas têm que trabalhar em cima, né? E aí a gente tem os deveres de cuidado, por exemplo, com crianças e adolescentes, e a partir do momento em que elas violam esses deveres, aí sim elas poderiam até
ser responsabilizadas. Então, o PL ele até tenta trazer uma modificação do sistema atual que a gente tem hoje de responsabilidade estabelecido no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, para fechar esse ponto aqui, eu acho que é muito interessante a gente colocar, né, que o PL ele não vai trazer a censura, né, como ficou aí até houve campanhas, né, assim, aí eu estou até me distanciando um pouco se o PL tinha ou não que ter sido votado naquela época, né, eu acho que o PL, de fato, ele inova e é uma inovação muito boa. É claro que ele precisa ser refinado em muitos pontos, um exemplo é a questão da fiscalização, né, daqueles deveres que são colocados e das sanções aplicadas. Por exemplo, o PL ele não endereça esse ponto, e aí ficou um elefante branco para ser resolvido, e as questões ficaram políticas, né, em torno dessa questão dos diversos grupos de interesse que foram colocados lá no Congresso. Ficou muito evidente que isso foi um impasse, não conseguiu se solucionar, e aí, mas é importante que essa discussão não morra, né, e que a gente consiga entender que não se trata de uma regulação de conteúdo. As plataformas elas não vão regular o que você pode ou não postar, não vai tirar o seu direito à liberdade de expressão, mas é uma regulação sobre os procedimentos, né? É uma regulação que visa focar mesmo na estrutura em que esses serviços estão sendo desenvolvidos, justamente para evitar todos esses problemas que a gente mencionou aqui ao longo dessa conversa, e também para se evitar com que violem direitos fundamentais, até para preservar os direitos de minorias, né? E todo esse conjunto aí de valores constitucionais que a gente tem. Acho que esse ponto é bem importante que a gente não fique com dúvidas, né? Tem mais alguma coisa, Bruno, que eu tenha esquecido aí de falar, para Você não esqueceu complementar? absolutamente nada, Natália, tanto que eu só vou reforçar um ponto que você já havia destacado, que é o ponto seguinte: o tema do tratamento constitucional da liberdade no meio digital, ou mais propriamente da adequada tutela da liberdade no meio digital pela Constituição, vai envolver necessariamente diferentes atores, diferentes estratégias em diferentes níveis. E dentro dessa lógica, dentro dessa premissa, que foi muito bem colocada por você, eu acho que um partícipe indispensável nesse processo de conformação, de definição desses contornos da liberdade no meio digital e de tutela adequada e apropriada dessa liberdade no meio digital, serão as cortes constitucionais. E, no caso brasileiro, em especial, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por isso eu quero destacar, além das medidas de natureza legislativa, a exemplo do PL, de iniciativas regulatórias por parte de agências reguladoras, do papel indispensável a ser desempenhado pelos próprios agentes privados que criam, que desenvolvem e salvaguardam esse ecossistema, a jurisdição constitucional vai ter um papel decisivo. E já tem se insinuado, já tem se atentado e já tem avançado sobre esse tema da normatização constitucional e da definição dos contornos dessa liberdade no âmbito digital. E não apenas ao nível nacional, ao nível brasileiro, mas especialmente ao nível internacional. Ou seja, já existe uma ampla experiência internacional relativa a essa tutela constitucional das liberdades nos meios digitais. Né? De fato, sim, um apanhado dessa experiência estrangeira vai permitir observar com alguma tranquilidade que os tribunais têm tomado decisões sobre o alcance dessas garantias constitucionais na internet, para ficar em dois exemplos. Por exemplo, a experiência jurisprudencial norte-americana, ela é muito focada na liberdade de expressão no meio digital, e existe uma ampla jurisprudência, em formação ainda, inclusive, sobre quais são os limites dessa liberdade de expressão, tema muito caro aos americanos, no meio digital. Uma segunda trajetória, um segundo pilar dessa experiência de cortes constitucionais, de respeito, por exemplo, às discussões envolvendo autodeterminação informacional e de proteção de dados pessoais, que teve pelas cortes europeias, especialmente na jurisprudência da Alemanha, um notável desenvolvimento. E essas experiências plurimas, insisto, tem influenciado essa jurisprudência constitucional do Supremo, que começa a se formar, que começa a germinar
a respeito do tema das liberdades constitucionais na internet. E aqui, duas questões que eu gostaria de ressaltar a respeito dessa jurisdição constitucional das liberdades digitais, vamos chamar assim. Primeiro, qual será a postura da Corte? Ou seja, que tipo de estratégia adjudicatória as cortes constitucionais, de maneira geral, vão adotar e a Corte Constitucional Brasileira, em especial, vai encampar. Se uma postura de deferência à cultura jurídica consolidada, às opções legislativas que foram empreendidas pelo Poder Legislativo, as opções regulatórias ao nível infraconstitucional, ou se, de outra maneira, vai se adotar algum tipo de ativismo judicial voltado à liberdade do meio digital. Note-se, a gente ainda não tem uma resposta para qual vai ser a inclinação da Corte. Especialmente nesse tema, existe uma jurisprudência que começa a se desenvolver. Talvez uma trajetória recente do Brasil aponte para a opção de que uma via de ativismo judicial vai ser minimamente subscrita pelo Supremo Tribunal Federal, considerando, inclusive, indicações recentes de que têm sido dadas, que se o Legislativo não adotar medidas concretas para a disciplina do assunto, pode ser que o Supremo Tribunal venha a entrar em campo. Então, o primeiro problema é esse. No contexto, insisto, da importância da jurisdição constitucional dessas liberdades, qual vai ser a estratégia adjudicatória adotada pela Corte? Se é uma postura minimalista, de autocontenção e de deferência, ou se é uma postura ativista? Insisto, é uma questão que está em aberto. Agora, sem embaraço de qual será a postura adotada pela Corte, já é possível divisar alguns caminhos jurisprudenciais que os tribunais têm adotado, inclusive o Supremo Tribunal Federal, e eu vou destacar muito brevemente 3 desses caminhos aqui. Primeiro caminho, um caminho que a gente pode chamar de uma redefinição, de uma reorientação do que seria a teoria da chamada eficácia horizontal de direitos fundamentais perante relações privadas. Um entendimento muito tradicional entende que direitos, as categorias de direitos fundamentais como, por exemplo, devido processo legal, eles só teriam aplicação direta, só teriam implicação em aplicação no ambiente privado se houvesse algum tipo de interposição legislativa, ou seja, para tentar, né, colocar em termos mais nítidos, se não houver lei prevendo para as plataformas e redes sociais uma série de deveres e obrigações relacionados a um devido processo legal, garantir contraditório, deveres de notificação, de receber e processar informações, as redes e plataformas digitais estariam descompromissadas, não estariam obrigadas a observar deveres mínimos relativos ao devido processo legal. Essa é uma linha tradicional, uma abordagem tradicional de leitura do que seria essa eficácia horizontal de direitos fundamentais, ou seja, de que para haver essa eficácia é necessário o que chama de interpositio legislatoris, seria necessário algum tipo de medida legislativa editada pelo Congresso ou até mesmo por agências reguladoras prevendo esses deveres e direitos. Talvez uma redefinição que já esteja em vias de concretização por parte das cortes constitucionais seja uma redefinição dessa leitura, ou seja, uma admissão da incidência direta de normas constitucionais sobre esse ambiente das plataformas e redes sociais, ou seja, a Constituição teria aplicação direta dos seus direitos fundamentais, especialmente das cláusulas de liberdade de expressão, liberdade de informação, acesso à informação, devido processo legal, sobre as relações privadas, mesmo se ausente algum marco legislativo próprio editado ou pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. Então, essa é uma primeira ilustração dessa linha jurisprudencial que tem se apresentado. Uma segunda ilustração do que seria esse importante papel que virá a ser desempenhado e já vem sendo desempenhado pela jurisdição constitucional, a gente poderia resumir numa redefinição da responsabilidade de intermediários por conteúdo de terceiro. Não vou adiantar o assunto, até porque em breve provavelmente a gente vai chegar a ele, envolve o tema sensível da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas seguramente os termos dessa responsabilidade dos intermediários de plataformas e redes sociais é uma equação muito importante que fere tema constitucional sensível e sobre o qual, progressivamente, os tribunais têm debatido e têm aprofundado, a ponto de, por exemplo, o tema já estar na pauta do dia do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu repercussão geral sobre a matéria. Finalmente, uma terceira ilustração de como os tribunais já começam a avançar sobre o tema
diz respeito ao que alguns têm chamado, e aqui na voz específica do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o que seria uma reterritorialização do cyberespaço na jurisdição constitucional, especialmente no contexto de persecução criminal. Ou seja, existe até uma linha jurisprudencial minimamente formada de que é possível considerar o cyberespaço, né, como um campo amplamente acessível à atividade de jurisdição constitucional, e especialmente à atividade de jurisdição penal, de modo que as autoridades jurisdicionais poderiam exercer amplamente seus poderes de requisição judicial, inclusive de modo direto, às vezes até sem acordos de cooperação mútua. Insisto no ponto, não existe ainda uma resposta definitiva a essa questão, mas são 3 ilustrações de como, progressivamente, o tema das liberdades digitais vai sendo conformado, vai sendo talhado por operação e em razão de decisões firmadas ao nível da jurisdição constitucional, especialmente do nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, bem interessante a parte que a Natália falou, né, que também vai gerar mais liberdade aos próprios influenciadores. A gente vê ultimamente que muita gente vive da renda da internet, e é bem interessante esse ponto do PL, que pelo menos eu não sabia, que foi muito bem exposto por ela aqui. Sobre o que o Bruno falou do STF e do Marco Civil da Internet, a gente vai entrar agora nessa questão, porque ultimamente, como acho que todo mundo sabe, o Marco Civil da Internet, principalmente o seu artigo 19, tem a sua constitucionalidade sendo duvidada aí perante o STF. O artigo trata sobre a responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, trazendo a previsão de que ele somente seria responsabilizado após não tomar as providências requeridas por meio de uma ordem judicial específica. Aí, né, perguntando para o Bruno, que já tratou sobre o tema, Bruno, qual é a sua opinião sobre a constitucionalidade desse dispositivo? Primeiro de tudo, você colocou muito bem o panorama e a questão, inclusive. A questão é, qual a sua avaliação sobre a constitucionalidade do dispositivo? E por que eu vou insistir nesse ponto? Porque existem 2 questões que precisam ser extremadas, que precisam ser diferenciadas nesse cenário, tá? Uma coisa é o problema do acerto ou desacerto da política regulatória que foi veiculada no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se aquele regime de responsabilização é bom ou ruim, é uma coisa. Uma coisa diferente, e na sequência eu vou deixar para a Natália avançar e identificar mais especificamente o que seria esse regime de responsabilização, quais são as implicações e o que efetivamente está sendo discutido. Eu queria aqui só dar a moldura do problema, para depois encaminhar para a Natália. Então, ainda nesse contexto da definição da moldura do problema, uma coisa é o acerto ou desacerto da política regulatória. Outra coisa é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 19. Pode parecer um alerta um tanto quanto bobo de se fazer, mas me parece muito importante, porque, sobretudo, diante do desafio que foi posto perante o Supremo Tribunal Federal, o que está na pauta iminente do dia é o exame da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo, independentemente do seu acerto ou desacerto do ponto de vista da sua prática e dos seus efeitos. É verdade que essas questões quase que inevitavelmente se imbricam, se interrelacionam, até porque o juízo que o Supremo Tribunal Federal vai fazer a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo tem muito a ver com a experiência recente em torno da aplicação dessa normativa. E aí, sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o que cabe a gente dizer, em primeiro lugar, é, primeiro, não existe ainda uma orientação oficial do Supremo, uma orientação da jurisprudência constitucional brasileira a respeito do assunto. É um tema em aberto que está pautado perante o Supremo Federal num recurso extraordinário ao qual foi atribuída a repercussão geral, ou seja, o tema ainda não foi decidido. Mas existem várias linhas interpretativas e, claramente, uma divisão a respeito do assunto, tanto que o tema está pautado, né? Para uma linha de autores, o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele representou uma opção válida do legislador, ou seja, o legislador, sobretudo em face de desafios que já vinham se apresentando, entendeu por bem restringir o regime de responsabilidade, ou seja, prevendo uma irresponsabilização moderada, ou como alguns preferem, um regime de responsabilização moderada ou mitigada, ou seja, uma válida opção do legislador. Para outros, por outro lado, essa escolha legislativa, sobretudo em face da mudança do contexto fático e jurídico experimentado nos últimos anos, ele se alterou.
e essa alteração da conjuntura fática implica que seja reinterpretado o dispositivo à luz da Constituição. É verdade que, inclusive, para outros autores, o dispositivo ele já é inconstitucional na origem, ou seja, desde a sua edição, existem vozes autorizadas na literatura, na doutrina e na prática, entre juristas, que defendem a inconstitucionalidade do dispositivo. São pelo menos 3 leituras a respeito da constitucionalidade dele. Insisto, o Supremo Tribunal Federal ainda não definiu essa questão. Mas eu queria, antes de passar a palavra para a Natália, dizer que existe, a meu ver aqui, além, insisto, que o debate ele deve ser, sobretudo, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo. E, segundo, além de destacar que a validade da norma ainda não foi definitivamente afiançada pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade pelo Supremo, que, em larga medida, o que está atualmente pautado pelo Supremo é uma questão de interpretação. Ou seja, qual seria a melhor interpretação constitucional do Marco Civil da Internet, do artigo 19. Mas o que eu acho que é válido a gente destacar que a melhor interpretação do artigo 19, se o regime de responsabilidade lá previsto é compatível ou não com a Constituição, de tornar os moderadores excepcionalmente responsáveis é válido ou não, essa é uma questão. Outra, que é uma questão de interpretação, e é seguramente um problema. Mas outra questão, que também é muito destacada, por exemplo, pelo ministro Gilmar Mendes, que vai examinar a questão na repercussão geral do Supremo, é a seguinte, de ressaltar que a melhor interpretação constitucional do artigo 19, se ele é válido ou não, não vai resolver o tema. Porque mesmo que o Supremo Tribunal Federal venha a reconhecer a invalidade, a inconstitucionalidade da norma, e ainda que a gente avance para um modelo de ampla responsabilidade ou de responsabilidade incrementada dos intermediários pelos conteúdos de terceiros, é muito difícil resolver o problema da responsabilização por meio de fórmulas em abstrato. Isso é uma questão, e de alguma maneira a complexidade de todas as tecnologias que a gente vem aqui discutindo está presente. Formulações muito abstratas dificilmente vão resolver os diversos problemas práticos que vão surgir na aplicação desse dispositivo, seja na sua redação atual, seja em eventual redação, em eventual interpretação adaptada pelo Supremo Tribunal Federal, caso venha declarar a inconstitucionalidade da norma. Daí porque, e esse ponto é ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, e eu manifesto a minha inteira adesão a essa leitura dele do fenômeno, o fato é que o regime de responsabilização não vai acabar, a definição desse regime de responsabilização não vai acabar com esse julgamento da repercussão geral pelo Supremo, seja em que caminho, seja em que direção esse julgamento seguir. Ou seja, a jurisdição, inclusive a jurisdição constitucional, vai precisar continuar se abrindo à avaliação em concreto das diferentes práticas de conformação de liberdade, direito de personalidade pelas plataformas digitais. Ou seja, e o que é destacado pelo ministro Gilmar Mendes, será a experiência acumulada pelo judiciário que vai informar, que vai construir qual é a melhor interpretação constitucional do dispositivo. E a verdade é que o acúmulo dessa experiência, a gente pode assim afirmar tranquilamente, está apenas começando. Né? Ainda que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, avance para reconhecer o regime de inconstitucionalidade, por exemplo, do artigo 19 do MCI, ou algum tipo de interpretação conforme, alguma declaração de nulidade parcial sem redação de texto, diversos problemas vão continuar acontecendo, ocorrendo e atingindo a barra dos tribunais e atingindo, inclusive, a barra do Supremo Tribunal Federal. E é provavelmente somente uma jurisprudência acumulada com o tempo é que vai permitir densificar melhor quais são os efetivos parâmetros, os efetivos e reais standards para responsabilização justa e adequada dos intermediários por esses conteúdos postados por terceiro. Insisto, um tema sensível, que está na pauta do dia, que ainda está para ser resolvido, mas que não se anuncia de resolução imediata com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Os desafios continuarão a ocorrer e é somente a experiência acumulada com o tempo pelo judiciário e pelos demais órgãos de controle que vão permitir efetivamente a nós aquilatar. Afinal, qual é o regime constitucional de responsabilização desses intermediários?
Uma pergunta, portanto, decisivamente em aberto, mas para tentar respondê-la um pouco mais, eu passo a palavra para a Natália. Não, foi super pertinente, Bruno, aí alguns pontos que você colocou, principalmente quando você começou a introduzir, né? Isso acho que é uma coisa, é uma premissa que a gente tem que ter. O que está se discutindo é a constitucionalidade ou não desse dispositivo, né? Não se a política ou não, se a escolha do legislador feita foi adequada ou não foi adequada. É claro que essas coisas até se relacionam, mas são coisas diferentes, né? A gente vai fazer uma análise, né, dos direitos constitucionais que estão sendo afetados, das escolhas feitas pelo Marco Civil, a internet, na época em que foi promulgada essa lei, e se essas escolhas feitas foram proporcionais ou não à luz das normas constitucionais. É o que se está na pauta hoje discutindo. E aí, como é que é esse sistema de responsabilidade, né? Antes do Marco Civil da internet, o que a gente tinha? A gente tinha, e aí também um parênteses aqui bem rapidinho, os provedores de serviço, né, os provedores de aplicações são as plataformas e as redes sociais, o que não se confunde com os provedores de acesso, que são aqueles provedores que nos fornecem a internet, né? Por exemplo, a TIM, é claro, e qualquer provedor de acesso que você tem. E aí o que a gente está discutindo é a responsabilidade das plataformas, desses provedores de aplicação, né? Dos provedores que ficam lá prestando esse serviço de comunicação. Antes do Marco Civil da internet, a responsabilização deles, segundo o Superior Tribunal de Justiça, eles adotavam um sistema de notice and takedown, ou seja, houve uma postagem de um conteúdo aí ofensivo. O usuário, né, a vítima, que se considerava ofendida, notificava a plataforma e a plataforma ela tinha que, de forma rápida e preventiva, suspender, né, essa postagem, verificar a análise dessas informações e, se fosse o caso, ela restabelecia ou excluía de forma definitiva. Se a partir do momento dessa notificação ela não fizesse isso, ela seria imediatamente responsabilizada de forma solidária pelos danos. Então, veja, a gente está falando também de uma responsabilização das plataformas por um conteúdo que não é próprio, mas por um conteúdo de um terceiro. Então, elas seriam sim responsabilizadas pelo conteúdo desse terceiro, se após elas fossem notificadas, né, e elas não retirassem aquele conteúdo do ar. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele entendia que sim, seria possível a elas serem responsabilizadas por esses conteúdos, né? Apesar delas não serem aí editores desses conteúdos. Veio o Marco Civil da Internet e modificou esse sistema, estabelecendo o artigo 19. E aí ele aplicou uma nova regra, né, que você leu aí no início da pergunta, que significa que esses provedores eles vão ser considerados responsáveis somente pelos danos decorrentes de um conteúdo publicado por terceiros, quando tiver uma ordem judicial específica para remover aquele conteúdo, e aí eles não tomarem as medidas dentro dos seus limites técnicos e dentro daquele prazo determinado pelo juiz. Então, ele inverteu a ordem. O Marco Civil, o legislador à época, ele ponderou que existia uma posição preferencial da liberdade de expressão em face de outros direitos, e aí falava-se muito em questões de privacidade, direito à imagem, honra. Ele fez essa ponderação, né, no momento em que ele estava elaborando a legislação e deu uma posição preferencial à liberdade de expressão, preferindo que aquele conteúdo permaneceria na rede, né, permaneceria circulando, até que houvesse uma ordem judicial específica para que houvesse a remoção daquele conteúdo. Então, a legislação ela passou a oferecer uma espécie de imunidade condicional em relação ao conteúdo postado por terceiros, né? Nunca os conteúdos da plataforma. E aí o Poder Judiciário ele foi considerado como aquela instância legítima para poder decidir sobre aquele conflito daquele conteúdo que tinha sido publicado. O Marco Civil aí, só para a gente entender também um pouco do contexto do que acontecia muito no direito americano, conforme até mencionou o Bruno, ele trouxe um pouco dessa regulação americana que no ato 230, na seção 230, ele considera uma imunidade a essas plataformas, né? Porque ele diz que as plataformas elas não podem ser
responsabilizadas por um conteúdo de uma pessoa que não tenha sido ela própria, né? Por um conteúdo de um terceiro. Então, isso deu uma espécie de porto seguro para as plataformas. Nesse instrumento regulatório, as plataformas, por serem consideradas intermediárias do discurso online, elas não podem ser responsabilizadas em relação àquele conteúdo e também não vai se obrigar a monitorar aquele ambiente para poder retirar conteúdos que, porventura, sejam prejudiciais mesmo à sociedade. A gente tem aí casos de racismo, casos de desinformação. Você não tem uma obrigação, eles não impõem que a plataforma fique observando aquele espaço para poder retirar aquele conteúdo. Então, isso tudo naquela época teve um debate muito grande, e aí nasceu a seção 230 com essa imunidade aí para as plataformas. O Marco Civil, ele veio, foi uma legislação que, inclusive, é uma legislação que é referência, né, pela uma multissetorialidade, porque ela reuniu diversos atores, não só os legisladores, mas como os próprios atores regulados, que são as plataformas, mas também foram diversas audiências públicas para elaborar essa lei. Então, foi uma lei que o Brasil ele é referência nesse assunto de uma conversa multissetorial para elaborar uma relação, para elaborar uma legislação. E aí ele vem e modifica o sistema de responsabilidade, né? Traz o artigo 19 e ele fala assim, olha, a gente vai conceder sim uma imunidade, mas essa imunidade fica condicionada até que haja uma determinação judicial. A partir do momento em que o juiz determina que se retire aquele conteúdo da rede, se a plataforma não cumprir, aí sim ela vai ser responsabilizada. Esse artigo 19 ele tem exceções. Ele tem exceções no caso dos direitos autorais e tem exceção também no caso de divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da pessoa, né? Aí, nesses casos, ele acaba ficando com aquela regra antiga, que é o notice and take down. Uma vez que o usuário notifique a plataforma, e a gente vê isso em direitos autorais, funciona muito bem, né? Você avisa a plataforma que há uma violação do direito autoral, imediatamente eles baixam aquele conteúdo do ar, e às vezes você nem precisa notificar, eles já programam os algoritmos de forma que, na identificação, né, eles já retiram aquele conteúdo antes mesmo para ele ir ao ar, ou então ele fica pouquíssimos segundos. E aí, quais são os pontos positivos ou negativos do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? De forma positiva, ele assegura a liberdade de expressão e evita aí a censura privada, né? Traz mais segurança e legitimidade para a expressão na rede e não vai introduzir aí uma barreira à diversidade e inovação, que é muito o discurso das plataformas, né? Porque elas dizem que se você tiver uma pressão maior, você vai acabar prejudicando a inovação, você vai acabar tendo uma moderação maior e vai ferir a liberdade de expressão. Mas, por outro lado, a gente tem diversas críticas, né? Dificuldades nas ações voltadas para preservar a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, bem como para conter aí a desinformação, discurso de ódio, atos de incitação ao terrorismo, entre outros. Então, hoje esse tema justamente está em discussão no STF. Aí a gente tem o tema de repercussão geral, é o 987, né, do Marco Civil da Internet. E aí acho que entra um pouco essas questões que o Bruno já tinha colocado para vocês. Gente, eu vou ter que dar uma pausinha aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo o Arthur chorar imensamente aqui atrás. E eu preciso só dar uma atençãozinha e eu já volto aqui. Bom, então, enquanto a Natália vai dar uma atenção para o filho dela, Bruno, a gente pode prosseguir para a última pergunta. Quando a Natália chegar, eu refaço, ela complementa. Pode ser? Tá bom. Ultimamente, nas discussões contemporâneas sobre democracy, se discute como a internet se relaciona com as funções democráticas e a comunicação pública. Já é possível a gente discutir sobre uma constituição colaborativa, uma constituição digital? Excelente pergunta. Sobre o tema de construção colaborativa, é preciso primeiro que a gente tenha pelo menos em linha de conta do que efetivamente a gente está tratando. Primeiro, não é um conceito com a definição rigorosa, precisa, seja em termos normativos, seja em termos
dogmáticos. Mas, de maneira geral, de modo habitual, quando se fala em constituição colaborativa, normalmente está se referindo a essa figura que outros chamam, por exemplo, de constituição.com ou crowdsourcing constitutions, que se trataria de algumas iniciativas, algumas um tanto quanto utópicas, tá? E outras com ambições mais modestas e mais realizáveis e factíveis, vamos dizer assim, mas voltadas a uma participação mais ampla, uma participação mais intensa e, sobretudo, direta do povo de um determinado país, de um determinado Estado-nação, no contexto da edição e especialmente na reforma de constituições nacionais. Em síntese, o povo, por meio de redes sociais, de plataformas sociais, poderiam, por exemplo, sugerir itens, opinar sobre a mudança de normas e participar dos processos legislativos, e não apenas processos legislativos ordinários, mas inclusive processos legislativos de matriz constitucional, poderiam participar de modo direto. Ou seja, aproveita-se essa penetração massiva das tecnologias digitais na população para franquear às pessoas uma participação direta, mais ativa e engajada nesses processos de gestação de reforma normativa, né, por modo direto, uma participação mais ativa. Provavelmente o grande exemplo, o leading case, vamos dizer assim, dessa Constituição colaborativa foi o caso islandês. A Islândia, ela passou por uma notável crise de conhecimento, né, amplo nos anos de 2007 e 2008. No contexto da crise financeira norte-americana e europeia do subprime, a Islândia foi um país especialmente afetado por essa crise financeira. E após toda a crise política que se seguiu nos idos de 2009, havia uma pressão popular muito forte pela reforma da Constituição islandesa. A Constituição islandesa originalmente do ano de 1944. Então, diante desse cenário de ebulição social motivada em larga medida por uma crise econômica e financeira pretérita, seguiu-se uma ampla mobilização popular que exigia essa reforma constitucional, e mais do que exigia essa reforma constitucional, exigia uma participação direta, ativa, ou seja, que não fosse feita apenas por meio de representantes, por modo remoto, vamos dizer assim. Foi então que se estabeleceu uma espécie de processo constituinte inédito, no qual, de modo inicial, cerca de 1.000 cidadãos foram convocados, foram escolhidos para compor um comitê, uma comissão constitucional. É verdade que logo mais na frente, essa comissão constitucional foi enxugada, passou-se a cerca de 25 membros, mas o fato é que foi feita essa comissão constitucional, e essa comissão constitucional passou a receber proposições e instou a população a participar de modo ativo do processo o processo constituinte que estava em curso na Islândia. Então, instou a população a participar dos debates por meio de plataformas digitais mesmo, YouTube, Facebook, Twitter. Então, assim, o que se noticia é que mais de 16.000 sugestões foram debatidas abertamente. Ou seja, mais do que receber opiniões, receber mensagens, documentos, essas opiniões e essas manifestações foram absorvidas por esse comitê constitucional e foram debatidas pelo comitê. Inclusive, o produto final desse comitê, ou desse Conselho Constitucional, foi um documento final, uma nova Constituição, por volta, um pouco mais de 100 artigos, que foi submetida ao parlamento islandês. É verdade que a proposta final ela não foi aprovada, ou seja, a Islândia manteve a sua Constituição, e esse amplo processo de mobilização popular ele não se materializou numa Constituição positivada. Entretanto, esse exemplo, esse caso islandês, inspirou amplos movimentos ao redor de todo o globo, porque se tratou de uma iniciativa absolutamente pioneira, não apenas do ponto de vista da ampla mobilização popular que foi levada a efeito e do grande nível de participação mediante propostas que eram recebidas por um comitê, processadas e debatidas, mas também por esse caráter inédito do mecanismo de participação, que foi totalmente veiculado por meio de plataformas e redes sociais. Ou seja, a população pôde participar por meio dessa nova tecnologia, desse processo que é sempre muito singular, que é o processo constituinte, o processo constituinte originário, de formação de uma nova Constituição. Então, a partir desse caso islandês, a noção, ou pelo menos a ideia de Constituição colaborativa começou a se disseminar. Algumas materializações dessa noção de Constituição
colaborativa, por exemplo, também para trazer casos mais recentes, dá nas figuras das chamadas Charter Cities, né? Que ainda não são uma realidade tão disseminada, embora para alguns, por exemplo, Hong Kong seja um exemplo de Charter City, e existe aí uma grande polêmica engraçada a respeito do assunto, com a verdadeira natureza, mas o fato é que, progressivamente, já há algumas iniciativas apontadas a respeito de, por exemplo, El Salvador já anunciou em mais de uma ocasião que pretende estabelecer a primeira Charter City totalmente baseada, do ponto de vista de meios de pagamento, no protocolo do Bitcoin. Então, já anunciou uma formação de uma Charter City. O que seria essa Charter City? Basicamente, é uma comunidade, um território, em que um país anfitrião cria uma cidade, uma espécie de região autônoma com um grande grau de autonomia para estabelecer suas próprias leis, inclusive leis de tipo, por exemplo, de estabelecimento de instituições como o judiciário, de que modo vai funcionar, qual será o meio de pagamento e a moeda corrente naquela região administrativa dotada de um grau qualificado de autonomia. Então, aqui também a lógica das constituições colaborativas entra em jogo, ou seja, no contexto de um país anfitrião, vai ser aberto um espaço de autonomia em que os cidadãos daquela determinada região vão ter não só apenas um notável grau de liberdade para definir quais são as suas leis, mas, mais do que isso, o processo formativo dessas leis se daria de modo colaborativo, aproveitando o sucesso e a radiação e a penetração dessas novas tecnologias. Trazendo isso para o caso brasileiro, por exemplo, seria precipitado, seria exagerado dizer que a realidade das constituições, ou pelo menos a ideia das constituições colaborativas, já estaria presente entre nós, por assim dizer. Ainda parece distante o tempo em que esse nível de participação popular vai ser tão ativo e tão direto assim, sobretudo em matérias constitucionais, né? Decisivamente, ainda não estamos no tempo em que o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, e falo não apenas em nível de União, mas também no nível dos Estados-membros, recepciona a participação popular direta através dessas plataformas e redes sociais, as processa e delibera com um grau de mobilização a que a gente assistiu na Islândia entre 2009 e 2011. De modo que seria precipitado dizer que a realidade da Constituição colaborativa já está entre nós. Todavia, parece evidente que a ideia da Constituição colaborativa ela já alcança alguma penetração. No mínimo, pelo menos com sua eficácia mínima, de autorizar, de credenciar uma participação cada vez maior de pessoas, né, de indivíduos, em processos regulatórios ou legislativos, por meios digitais. Ou seja, o cidadão encaminha para uma plataforma específica a sua opinião, a sua recomendação, a sua manifestação, sobretudo nos contextos de audiências públicas. Note-se, pode parecer algo muito pouco diante do que era a ideia original de uma Constituição colaborativa, que envolve um amplo processo de mobilização popular em nível nacional para que uma inteira nação, por meio de tecnologias digitais, participe do processo de formação da Constituição. Parece muito pouco e muito tímido diante dessa concepção original, mas talvez não seja de se recusar o fato de que essa participação popular direta em processos legislativos ou regulatórios, em que haja esse momento da audiência pública e que essa participação, insisto, direta, seja franqueada por meio de plataformas e redes sociais, inclusive mecanismos de recepção estatal dessa vontade, forjados pelo Estado, isso não se divorcia da noção de Constituição colaborativa. De modo que, assim, me permito, e já a modo de encerramento, dizer o seguinte: parece distante a implantação da ideia original da Constituição colaborativa entre nós, e eu falo não apenas aqui no Brasil, mas em outras realidades de outros países, porém já há protótipos, já há embriões dessas propostas e da ideia matriz que alicerça a noção de Constituição colaborativa. De que modo, ou melhor dizendo, se a noção de Constituição colaborativa vai frutificar no máximo de suas possibilidades, aqui também
é só é mais um caso em que somente a trajetória e a história, né, e o futuro que se avizinha aí de nós vai revelar. Bom, Natália, enquanto você estava ausente aí, a gente entrou no tema da e-democracy e da Constituição colaborativa e, né, o objeto da pergunta foi: já seria possível a gente discutir uma Constituição colaborativa e digital, na sua opinião? Eu acho que o Bruno já até abordou esse ponto de forma ampla. Eu peguei aí, apesar de eu não ter conseguido pegar a pergunta, eu peguei aí a explicação dele. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar sobre o tema, mas eu acho que sim, que é possível, né? A gente já tem aí alguns casos que aconteceu, embora eu acho que seja muito difícil, né? Mas a gente tem, não é uma Constituição colaborativa, mas a gente tem o uso da tecnologia, o uso das redes sociais, facilitando aí a participação da população, e eu acho esse um ponto muito importante, né? Que a gente tem que cada vez mais fomentar esse tipo de atitude, né? Mas consultas públicas, participação popular, é, até no momento quando você está elaborando mesmo as políticas da campanha, você abrir para ver a opinião, né, dos cidadãos, para saber o que deve ser considerado mais importante ou não, acho que são todas ações que são muito bem-vindas, né? E aí, para finalizar também, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas queria agradecer aqui o espaço, a oportunidade a vocês, foi muito legal aqui a nossa conversa. E agradecer também ao Bruno, né, por ter participado aqui comigo. Obrigada, gente. E eu Sim, também tem vou aproveitar a só deixa da uma Natália. finalização. Ah, não, Desculpa, pode, só por para a gente favor. finalizar, é que a gente queria agradecer, né, em nome da equipe e todos os convidados para vocês terem vindo aqui no debate. E só para saber se vocês teriam mesmo alguma consideração final ou se vocês queriam indicar alguma leitura para os nossos ouvintes. Eu não sei, eu tenho como fazer só uma consideração final daquele pedacinho que eu acabei tendo que cortar por causa do Arthur? Claro, pode sim. Pode? Então, retomando aqui o tema, né, da gente, quando a gente está falando da constitucionalidade do artigo 19, e aí eu acho importante, né, que a gente tenha em mente até a questão que foi colocada pelo Bruno, que o que está se debatendo, né, é a constitucionalidade desse artigo, né? Você fazer um exame da proporcionalidade daqueles interesses que estão em jogo, né? Você vai analisar se aquela ordem judicial é uma medida adequada para proteger a liberdade de expressão. E por que a ordem judicial, né? Porque o artigo 19 ele determina que a plataforma só vai retirar aquele conteúdo, né? Que viola um direito de um usuário ou de uma coletividade após uma ordem judicial. Se não há nenhuma outra medida capaz de fomentar na mesma intensidade a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, limitar, né, em menor grau a privacidade, a intimidade, a honra ou qualquer outro direito que a gente esteja efetuando a ponderação. Hoje, né, em dia, a gente tem aí questões que envolvem democracia, direitos sociais, que também vão ser ponderados. E se essa medida ela é proporcional em sentido estrito, né? Ou seja, se os motivos que fundamentam a necessidade dessa ordem judicial, eles são suficientemente importantes para autorizar aquela restrição prévia dos direitos, né, pretendidos. E aí um outro ponto também que pode influenciar aí o caminho que o STF ele vai tomar, porque recentemente a gente teve aí uma decisão norte-americana, no caso que envolveu o Twitter, né? Onde você teve, depois de ataques terroristas, né? Onde você teve aí a ISIS, né? Reivindicando esses ataques. Os familiares de uma das vítimas, que foram quase 40 pessoas, entraram com uma demanda nos Estados Unidos e a fundamentação basicamente era que o Twitter, ele de alguma forma, ele recomendava através dos seus sistemas de recomendação, ele ajudava a disseminar aqueles conteúdos terroristas e acabava fomentando que esses ataques acontecessem, e aí por isso as plataformas elas deveriam ser responsabilizadas, não porque aquelas
houveram conversas da ISIS com aquele terrorista individual, né? E aí não por um ato individual, mas por causa dos seus sistemas, por toda aquela orquestragem ter sido realizada através dos seus sistemas, elas, de uma certa forma, elas teriam fomentado e colaborado para que aqueles ataques tivessem ocorrido e, portanto, deveriam responder pelos danos ocasionados. A Corte Americana, ela decidiu que não tinha nexo de causalidade entre a conduta das plataformas e os danos ocasionados em razão daqueles ataques, e aí ela acabou julgando improcedente essa questão, e conexa com ela também foi um outro caso que envolvia o Gonzalez e o Google, um outro precedente. E aí, nesse caso, ele acabou sendo prejudicado e não foi examinado. Então, assim, a Corte Americana, ela perdeu uma oportunidade aí de analisar se os sistemas de recomendação, se a moderação de conteúdo, né, ela realmente, a plataforma poderia responder por atos praticados pelos seus sistemas de recomendação, pela moderação de conteúdo. Ela perdeu uma oportunidade de analisar um pouco dessa responsabilidade e modificar a seção 230, que estabelecia uma imunidade às plataformas, né? Eu não sei se isso vai influenciar o julgamento brasileiro. E aí, se a gente também for parar para pensar na cronologia, a gente estava com essa data de julgamento marcado por uma determinada data aqui no Brasil. Aí, quando a Corte Americana pautou o julgamento desses dois casos, o STF ele tirou de pauta e aí adiou um pouquinho. E aí eu acredito que possa ter, eles possam, né, isso possa ser influenciado de alguma forma, porque eles queriam ver como que os Estados Unidos iam decidir essa decisão, e eu não sei em que medida isso pode afetar ou não a decisão brasileira. E aí, fazendo também, aí, já que você também pediu que a gente falasse sobre recomendações de leitura, eu recomendo a leitura de um parecer que o STF, o CTS aqui, né, ele participou, como amicus curiae está participando, né, desse julgamento, e aí quem quiser, tiver mais interesse sobre o tema, porque lá o pessoal que redigiu a peça, né, Yasmin, o Walter, o Luca, o Nicolo e o Daniel Dias, todos professores aqui da casa, né, da FGV, eles trabalharam sobre esse tema, né, fizeram uma pesquisa e aí fizeram o porquê, e aí o CTS ele se posiciona que deve ser feita uma interpretação conforme a Constituição, né? Ou seja, na época em que o Marco Civil foi elaborado, esse artigo 19 ele era constitucional, mas o contexto modificou, né? Hoje em dia o papel das plataformas, a gente tem uma plataformização muito maior, né? A plataforma, a tecnologia avançou, os sistemas de recomendação, eles são muito mais incisivos, eles preveem o comportamento dos usuários, eles determinam mais, a arquitetura, ela é muito mais determinante, né, nos conteúdos que vão ser consumidos, e isso sim tem que influenciar a questão da constitucionalidade ou não, de você privilegiar a liberdade de expressão. Então, a posição é mais no sentido de que sim, o 19 é constitucional, mas a gente tem que fazer uma releitura para entender que há certos deveres de cuidado da plataforma. E aí, na medida que esses deveres de cuidado eles são violados, aí sim a gente poderia pensar numa responsabilização. Está muito alinhado com o que o próprio PL ele fala. Seria muito melhor que isso viesse através de uma solução do Poder Legislativo, né? Que o Judiciário não tomasse essas rédeas e que o Legislativo já resolvesse a questão do PL 2630, seria o ideal, né? Mas, enquanto isso, né, vamos aguardar aí a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19. Queria agradecer aí a vocês pelo convite, pela participação. Obrigada e espero que vocês tenham gostado e tenha sido proveitoso. E eu também queria agradecer imensamente o convite, dizer que foi enorme satisfação da minha parte, sobretudo de ter aprendido tanto com a Natália aqui na tarde de hoje. Queria deixar com vocês 3 recomendações, uma de um artigo e outra de 2 livros. O artigo eu até mencionei no início da nossa conversa, trata-se do texto Constitucionalismo Digital, Contradições de um Conceito Impreciso, das professoras Jane Reis Gonçalves e Clara Keller, publicado no ano de 2022 na revista Direito e Praxis. Recomendo também o livro do professor português Simão Mendes de Souza, Souza com S. O nome do livro é Constitucionalismo Digital, uma introdução, publicado em 2022 pela editora Almedina. E, finalmente,
o livro do Procurador da República, João Paulo Lordelo, publicado pela editora Juspod no ano de 2022, intitulado Constitucionalismo Digital e Devido Processo Legal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, satisfação estar com vocês. Bom, esse foi o 6º episódio do podcast Constituição em Debate. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate, e no nosso canal no YouTube, onde a entrevista seguirá na íntegra. Sou o Luiz Felipe e fui o mediador desse episódio. Obrigado a todos os ouvintes.